pouquinho do porquê, né? Por que, Soraya, que meu filho é ou pode ser indiferente em algumas situações, né? Então, primeiro, a parte do cérebro que é responsável para entender a perspectiva do próximo, o que está passando ali na cabeça do próximo, ela ainda não está desenvolvida. Então eu tenho dificuldade de me colocar ali no lugar do outro e, puxa, realmente é difícil essa situação. Por isso que a gente tem que ir treinando o filho a isso, tá? Então, aconteceu ali uma situação ali na escola, o filho te conta. Aí você vai treinando com ele. Puxa, filho, já pensou? O que será que esse amigo passou? O que será que esse amigo está sentindo? E aí vocês vão conversando sobre esses sentimentos. E aí ele vai estalando. Ah, nossa, é mesmo. Puxa, não tinha pensado nisso. Puxa, não tinha pensado naquilo. Então, às vezes pode estar gritando ali na frente dele. E ele não tem o cérebro desenvolvido para conseguir enxergar. Então, a gente que tem que ir estimulando. Então, por exemplo, Sheila, você. Então, filho, puxa, vamos nos colocar no lugar da namorada? O que será que está acontecendo para ela estar tendo essas crises? O que será que está acontecendo? Aí vai pensando em várias situações ali que podem estar acontecendo no dia a dia dela. Vai se colocando no lugar dela e sentindo o que possivelmente ela está sentindo. Para ir despertando esse sentimento nele, tá? Então, primeiro, o cérebro não está desenvolvido. Então, a parte de tentar me colocar no lugar lá do outro e sentir a perspectiva do outro, essa parte ele não consegue porque ainda está desenvolvendo, tá? 2, eles estão buscando autonomia. Na hora que ele está nessa busca interna de autonomia, ele só pensa em se descobrir. Ele só pensa nele mesmo. São muitas transformações, então muitas vezes ele gasta tanta energia naquela transformação que ele não consegue dispensar energia para outra coisa. Então ele está buscando a autonomia dele, ele vai ficar focado ali na autonomia dele. 2. 3 é o modelo. Então, se o meu pai e a minha mãe são mais individualistas, eu já tenho uma constituição parecida com a dos meus pais, porque genética, né, é o que dita a constituição. E aí eu não tenho o modelo da empatia na minha casa. Dificilmente eu vou replicar. Então, nisso eu já começo a falar do 4, né? Então, eu preciso do modelo dos meus pais, e o item 4 eu preciso do modelo do local. Então, por exemplo, se eu frequento um local de voluntariado, a minha empatia vai estar mais desenvolvida. Então, não dizem que é assim, caridade, né? Caridade muitas pessoas falam assim, eu não consigo fazer caridade. Pois então comece fazendo, porque depois voluntariamente esse sentimento cresce em você. Então comece fazendo porque você acha que tem que fazer, não porque você sente isso. E aí na hora que você tá lá praticando a caridade, você vai sentindo esse sentimento e aí ele te conquista aí bem espontaneamente. Então, se ele frequenta um local de voluntariado, ele começa a observar um sentimento aqui de 2 pessoas, um sentimento ali de outras 2, ali de outras, e aí ele vai desenvolvendo essa empatia graças à convivência com os demais. Por isso é tão importante o adolescente estar envolvido com trabalhos voluntários, tá? Esse meio vai ajudar a moldar essa virtude no seu filho, tá? Então, o item 3 era o modelo dos pais e o 4 é o modelo do ambiente.
O 5 que eu trouxe é o esporte. O esporte, ele também trabalha esse se importar com o próximo em formato de grupo, por exemplo. Então, um esporte de quadra. Pensa ali no vôlei, no basquete. Um tem que se importar com o outro para que aquela engrenagem funcione. Então, no começo, geralmente, os adolescentes, eles vão jogar, cada um se importa. Futebol. Futebol é mais fácil de entender. Ele quer pegar a bola e jogar no gol. Ele não quer saber de fazer aquela... esse vai passar, vai armar para aquele outro, para construir a jogada e o último lá fazer o gol. Não. Ele quer ele ir lá fazer o gol. Então, o esporte de quadra, ele vai desenvolvendo isso, essa importância da equipe, e que se a equipe for bem, eles vão juntos. Eles vão trabalhando, né? O esporte vai trabalhando esse se importar com os demais, tá? Esse foi o item 5, né? 6. Eles enfrentam muitos desafios com a própria imagem e a autoconfiança. Então, eles, como eu falei lá no item 1, eu acho, ou no 2, é tanta energia se preocupando com a autoestima, com ele mesmo, que ele não consegue dispensar energia pensando no próximo. Tá? Então, eles ficam muito autocentrados. Por quê? Porque eles estão se conhecendo. Então, vamos pegar... Acho que eu pus o 7 ainda. E o 7 era... Estão tentando se definir onde eles se encaixam. Em que grupo eu me encaixo? Naquele grupinho, naquele outro, naquele outro. Ele ainda está tentando se encontrar, gente. Então, ele está tentando se encontrar... estabelecer a autoestima, a autonomia. Então, ele está tão autocentrado porque ele está deixando de ser criança e se formando como adulto que ele só consegue pensar nele mesmo. Então, em algumas situações, não é maldade. Ele só está autocentrado. E cabe aos pais tirar o foco dele exclusivo para o umbigo dele e começar a enxergar o mundo. Tá? Então, eu trouxe alguns porquês para a gente entender. Poxa, mas por que meu filho tem essas atitudes? E aí eu vou pensando em como agir. Vou ler aqui os outros comentários de vocês. Mas vou repetir o que aquela mãe do curso falou, né? Soraya, então tá bom. Então eu entendi que meu filho, no fim, ele não tem empatia pelo próximo porque o cérebro ainda tá desenvolvendo, ele ainda não consegue. Mas não é para deixar por isso mesmo. Eu consigo, então, entender por que ele faz isso, mas eu preciso ajudá-lo a desenvolver, tá? Vou voltar aqui onde é que eu parei, nos comentários de vocês. Sheila falou, muito obrigada, doutora, vou agir. Tá bom. Agora que eu tô pensando, como aplicar os temperamentos, seria a Priscila, né, que me perguntou, como identificar meu filho nos temperamentos? Será que é isso, Pri, que você estava me perguntando? Eu achei que você estava perguntando de algum questionário. Me fala se é isso. A Marta falou, sou assistente social, trabalho muito com pessoas
em vulnerabilidade social. Meu filho participa comigo das ações, ele tem 11 anos, é isso aí. Então, o filho, ele não tem como pensar no que essas pessoas estão passando, porque ele não vive aquilo. E na hora que eu levo meu filho para conhecer novas realidades, eu vou estimulando meu filho a pensar e se colocar no lugar do próximo, tá? Muito bom, Marta. E aí, aproveito aqui, né, linkando aí, vai ter aquela criança que já vem com aquela constituição de se importar com o próximo. Então, ele vai lá, vai sempre fazer um trabalho a mais, vai querer entregar alguma coisa, vai querer fazer uma conversa, vai querer fazer um carinho, e o outro que vai ficar sentado ali na cadeira, e se você não falar nada, ele não vai fazer nada. Então, eu vou precisar estimular mais esse que fica ali sentado na cadeira por conta, tá? Ele falou assim, os 4 temperamentos. Já teve uma mãe que me pediu para falar sobre isso e eu tô decidida a trazer o meu marido pra gente conversar sobre os temperamentos. Sim, a gente vai fazer um conteúdo sobre isso. Maria falou, além das questões todas, seria bom observar outros aspectos para talvez justificar a falta de empatia, como autismo, por exemplo? Sim, mas é que foge um pouquinho do meu canal, tá? Então, eu vou trazer um exemplo mais, um pouco diferente para conseguir entender, né? Então, uma mãe me pediu aqui, Soraya, fala sobre endometriose, né? Daí teve uma outra que me pediu, Soraya, fala sobre alimentação. Tudo isso tem a ver com a parte médica, né? Eu sou médica, então poderia trazer esse conteúdo. Mas a minha ideia aqui no canal é abordar as alterações, as transformações pertinentes à adolescência, tá? Então, cabe, Maria? Sim, cabe. Eu só não vou esmiuçar porque eu acabo esmiuçando mais sobre as transformações da adolescência, tá? Então, por isso que eu acabo não falando sobre autismo, TDAH, TOD, ou então a endometriose, ou então alimentação, atividade física, tá? É só por causa do canal, tá? Mas sim, cabe. Muito bom. Então, ideia central da live aqui. Precisamos entender por que o filho tem esse comportamento, para aí sim saber como agir. O importante é, tá, entendi, Soraya, tem essas transformações, ou então não tá tendo estímulo, ou então, né, eu não tô sendo um bom modelo, ou ele não tá fazendo nenhuma atividade física ou cultural que estimule isso, ou ele não faz parte de nenhum voluntariado. Enfim, tem vários porquês aí, né? Entendi o porquê? Aí eu preciso saber como agir, tá? Como agir, quem quiser, tem uma outra live com o mesmo tema que eu abordo mais sobre os comos. Mas o importante é a gente entender o porquê o filho tá agindo assim pra gente pensar em como agir, tá bom? Então vamos lá, para quem é nova no canal, eu desenvolvi o método POC. POC de P de porquê, C de o quê e... Eita, falei certo? Não. P de porquê, O de o quê e C de como. Por que meu filho está se comportando dessa forma? Então, por que meu filho não teve empatia ali no jantar com a namorada? Para aí sim eu pensar em o que fazer e como fazer, tá? Cada filho vai apresentar um porquê. Porque nós somos diferentes. Cada um é um indivíduo único. Geralmente nas lives eu trago alguns porquês. E aí eu desenvolvi um curso baseado no meu método POC. Então, algumas mães me perguntaram ali no comecinho, é isso. No meu curso eu tenho um módulo para cada letrinha, tá? Então eu tenho um módulo que eu abordo todos os porquês das transformações da adolescência, tá? Então, por que meu filho está se comportando dessa forma? E eu trago lá os porquês para você ir identificando no seu filho, para aí sim pensar em o que fazer e como agir, tá? Então não adianta eu ficar pensando em como agir sem saber o porquê. Um exemplo que
quase todas as lives eu comento aqui, foi de uma adolescente que repetiu de ano, e a mãe virou para mim e falou: eu já tirei o celular, já tirei o computador, já tirei isso e aquilo, e ela continua indo mal,